sábado? Eu vim em paz. Bom sábado para você. O pessoal do culto anterior era um pouquinho mais animado, mas tá tudo certo. É um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Stefan Max. Para quem me conhece, meu nome também é esse. E foi um prazer ter estado com vocês no decorrer destes 9 dias. Estive com os alunos aqui. Nós estudamos bastante, aprendemos bastante da palavra de Deus. E, literalmente, nós incorporamos a mensagem e foi bem legal. Eu gostaria de saber se tem mais alguém aqui. Eu conversei com um ou outro, mas tem alguém aqui que acompanhou algum dia pela internet? Alguém? Uau, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Fico realmente surpreso. Recebi lindas mensagens de pessoas que estavam assistindo na internet, como vocês, pessoas que jejuaram junto conosco. Mais de 60 dos nossos jovens jejuaram no decorrer dessa semana de oração, muitos deles pela primeira vez, amém? Muitos deles pela primeira vez. Pode me ajudar aqui com os slides? Please. Obrigado. Nós fizemos um desafio e foi muito receptivo. Eles realmente levaram a sério. Me dá muito orgulho. E se você participou, se você orou, se envolveu, Deus seja louvado por isso também. Nós tivemos muita chance de se envolver pela internet paralelamente. Fizemos um concurso de desenho. Não sei se você viu o mural ali na frente. Lindo, não é? Vocês viram como eles participaram, usaram os dons deles? Irmãos, a gente tem que dar asas para os nossos jovens usarem os dons, senão eles vão usar para outras coisas, não é verdade? E, enfim, estou cheio de orgulho, quanto mais vocês que veem eles crescer. Esse é um desenho do Arthur, de 9 anos, que enviou para a gente por internet. Será que ele está aqui? Não? Não sei, acho que foi o pai de um aluno, acho que ele o irmão dele estuda aqui, se eu não me engano, mas enfim, ele mandou esse desenho e tantos outros que estavam ali no mural, que você pôde ver, umas referências de uns jogos que estão aí nos memes de hoje em dia. Nós fizemos um concurso, esse foi o vencedor, da Maia e da Laura, enfim, desenhos lindos. Eu gostaria de brevemente me apresentar em nome do ministério que eu represento, o Ministério Seven. Semana passada eu estive aqui e falei do pastor Edson Romero. Nós juntos tivemos a oportunidade de fundar um ministério que é a Seven. E hoje nós somos a maior organização de escolas sabatinas jovens do mundo. Isso aí, Aramage, a gente é parceiro dessa caminhada aí da Seven. Pude escutar ontem um pouco do testemunho dela, da experiência dela de ter passado pela Seven. E nós temos mais de 200 projetos, porque nós somos uma plataforma de pessoas que chegam com novos projetos para jovens. E, enfim, tem sido bem próspero. A Seven completou 7 anos neste mês passado. E nós temos programas de visitar outras igrejas e ajudar os jovens, essas igrejas em que os jovens estão desanimados ou não têm apoio da direção. E um desses projetos, talvez o maior deles, é esse daqui da Outsider, talvez assim o mais ousado deles. Enfim, Deus tem abençoado a gente. Nós temos ultrapassado fronteiras. Deus tem cuidado da gente, feito congressos. Você pode nos acompanhar no Instagram e também nos apoiar, sonhar com a gente, para que o jovem encontre seu espaço na igreja, amém? Bem, ontem para quem estava assistindo, acompanhando com a gente, nós estávamos falando sobre um tema chamado Gravidade Zero, e nesse tema nós falamos sobre a atmosfera do perdão, que muda tudo, que é algo, um pequeno milagre que Deus faz na gente,
que é a atmosfera do perdão. O outsider que nós estamos estudando, ou seja, a pessoa que percebeu que era diferente para a missão que ela tinha escolhido, que nós estamos estudando é José. E nós acabamos de ver quando ele se reconciliou com seus irmãos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o infinito. E eu gostaria de convidar você a abrirmos a Bíblia em Gênesis capítulo 26. Em Gênesis capítulo 46, perdão. Em Gênesis capítulo 46, verso 29. Eu tenho esse costume de orar antes de ler a Bíblia, mas é o capítulo 46, verso 29. Você pode, se você puder, orar com a gente. Pai, muito obrigado, porque como diz a sua palavra, o Senhor enviou os loucos para confundir os sábios. E nessa manhã o Senhor nos alcança, a tua palavra nos alcança. Eu não creio que nenhum adorno pode transformar uma vida, mas eu creio no poder da tua palavra, de transformar vidas, de transformar famílias inteiras. E temos visto isso ao longo dessa semana e imploro que não seja diferente nesse momento. Purifica a gente, abre o nosso coração, em nome de Jesus, amém. José havia acabado de se reconciliar com seus irmãos, e no capítulo 46, verso 29, diz que, então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, que era Jacó, certo? A Gozém, e tendo-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço por um longo tempo. Ou seja, não foi só o encontro de um pai com um filho, mas lembre-se do cenário, lembre-se da intensidade desse momento. José não sabia, há pouco tempo atrás, ele sequer sabia se o pai dele estava vivo, certo? E Jacó, Israel, tinha certeza que o filho estava morto, certo? Então isso muda completamente o cenário. Eles estavam presenciando ali uma espécie de ressurreição, um do outro. E ali eles se encontraram, se abraçaram, se beijaram, e suas lágrimas se misturaram ali, naquele momento. Enfim, é um dos momentos mais apoteóticos da Bíblia para mim. Mas e depois? Geralmente a história acaba aí, não é verdade? Não é assim que terminam os filmes? É ou não é? A gente para a história aí. E Deus tem tanto mais para ensinar para a gente. O que será que Deus tem para a gente? Vamos ver no capítulo 48. 17 anos depois, Jacó, Israel, ele faz seu testamento. E ele dá uma bênção a cada um dos seus filhos. Cada um dos seus 12 filhos. E no verso 21 do capítulo 48, ele diz a José: eis que eu morro, mas quem vai permanecer com ele? Quem fala aqui no verso? Mas Deus será convosco, e vos fará tornar para a terra de vossos pais. Vamos entender esse cenário, irmãos. Quando eles chegaram, lembra que todo mundo estava passando por um período de fome? Todo mundo passava por um período de fome, que havia sido precedido por 7 anos de fartura, e agora com 7 anos de fome. E nesse período de fartura, José, orientado por Deus, havia ali juntado os suprimentos e feito com que no momento mais crítico do povo, daquela região, ali da Arábia, da Palestina, em que todo mundo estava passando fome, o Egito não somente tinha alimento, mas ele tinha alimento sobrando para vender. E José, muito antes do seu, muito antes de qualquer um dos seus descendentes, ele foi o primeiro a cumprir a bênção da promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele foi a primeira pessoa
que abençoou todas as famílias ao redor através do alimento. Então, enquanto todo mundo chorava, o Egito vendia lenço. E eles ali prosperavam. E quando eles se encontraram e se reconciliaram, a palavra fala que José disse: ei, vocês vão agora morar comigo. Canaã está definhando, mas aqui tem espaço, tem riqueza, eu que mando em tudo aqui, não é verdade? Então vocês vêm comigo. E lá havia muito gado, lá havia muitos animais. E o egípcio não faz isso, ele não lida com animais. Então ele falou: olha, só vão ter vocês de fazendeiro aqui. Ou seja, aqueles caipiras se tornaram pessoas muito ricas. E aqueles 12 irmãos dele se tornaram administradores de todo aquele gado e se tornaram muito ricos. Agora o tempo passa. 17 anos depois, eles completamente acomodados, completamente bem-sucedidos. E nas últimas palavras de Jacó, agora ele diz, ele deseja que eles voltem, que não se esqueçam que eles devem voltar para Canaã. Tem um trabalho cinematográfico chamado Gravidade, de um diretor que eu particularmente admiro bastante. Ele, inclusive, ele é cristão. E esse diretor, ele fez um filme chamado Gravidade. E nesse trabalho chamado Gravidade, que é uma aventura em que existem 3 pessoas, na verdade, em uma missão, essa missão dá errado. E quando a gente fala de missões no espaço, a coisa mais valiosa do que qualquer outra coisa é o oxigênio. E, indo ao contrário da maioria dos filmes de exploração, em que as pessoas tentam ir para o espaço, agora eles tentam fazer o caminho contrário e voltar para a Terra em segurança. E esse diretor, Alfonso Cuarón, ele descreve uma cena em que a protagonista do filme, ela se vê completamente sem saída. E ela de repente para de lutar, para de tentar achar uma solução. E ela se deita, se inclina e fica em posição fetal. E o diretor de fotografia foi muito perspicaz, fazendo aquela cena transparecer ou de certa maneira referenciar um bebê no útero de uma criança, de uma mãe. Inclusive ele tem o trabalho de de colocar um cabo no fundo que dá a aparência de um cordão umbilical. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. E a gente vai ver na Bíblia daqui a pouco. Eu prometo para você. Estou falando muito sério aqui. Eu não me levo muito a sério, mas eu levo muito a sério o que eu faço. Um teórico russo, em 1977, o nome dele é Raskovsky, ele desenvolveu a teoria, na verdade ele comprovou essa teoria em 1977, de um estado chamado ego fetal. Preste bem atenção no que a gente está aprendendo aqui, porque quando a gente voltar para a palavra vai fazer sentido. O ego fetal, ele é uma lembrança que nós temos na nossa mente da segurança do útero da mãe. Ok? A criança se sente totalmente segura dentro da mãe, se sente totalmente alimentada, totalmente resfriada, totalmente segura. E quando pessoas estão em uma situação extrema de angústia e que não vem mais saída, eles pendem a entrar em posição fetal. Quando eu vi esse estudo de Raskovsky, eu me lembrei de 2010, que foi um ano em que roubaram meu computador, no primeiro ano da faculdade, com tudo que eu tinha, todos os meus estudos, todas as minhas fotos de adolescência que eu perdi. E eu me lembro que eu tinha uma cama confortável, mas eu me deitei no chão,
em posição fetal e dormir por umas 2 horas. Posteriormente eu descobri que aquilo era meu ego fetal. Compreenderam o ponto que a gente está chegando aqui? Então, isso não foi simplesmente um teatro, ela estava reproduzindo algo que é perfeitamente possível dentro da nossa antropologia. Perfeito. Esse trauma do nascimento, em que o bebê precisa sair da sua zona de conforto, ele se encontra e é como o ser humano, o subconsciente dele quisesse voltar para o útero da mãe. Interessante, certo? Eu admiro muito a importância histórica de Viktor Frankl, que foi um judeu. Quantos de vocês conhecem Viktor Frankl? Alguém? Ok, muito bom. Eu incentivo vocês, ele era cristão, ele era judeu, melhor dizendo, e ele foi muito importante para a história da psicanálise, e ele desenvolveu inclusive a logoterapia. E todos esses estudos dele, ele desenvolveu num campo de concentração. Ou seja, ele usou a própria angústia a favor de compreender de como ele poderia, naquele momento, não ser engolido pela sua condição. Compreenderam? Pela sua condição. E ele começou a estudar o poder da consciência e como Deus fala através da nossa mente. Logo, olha para o seu umbigo aí. Você tem umbigo? Olha para o seu umbigo. Seu umbigo é uma cicatriz, certo? Ele é uma cicatriz. Todos nós temos essa cicatriz. Talvez Adão não tenha, não sei. No céu a gente vai descobrir. Mas essa cicatriz que nós temos, é ela que nos lembra que o nosso corpo físico tem origem, possui proveniência em outro corpo físico. Compreenderam? Que no caso é a nossa mãe. Muito bem. Viktor Frankl, ele defende que nós temos que a nossa consciência é o umbigo da nossa alma. Compreenderam? Logo, o fato de nós termos uma consciência e a experimentação de que nós conversamos às vezes com algo que está fora de nós, ela evidencia que assim como o umbigo mostra que nosso corpo tem origem em outro corpo, nossa consciência evidencia que nossa consciência provém de outra consciência superior a ela. Compreenderam? Gênesis 49, 33, depois de todo o testamento de Jacó, conta a palavra que acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado com seu povo. Entenderam? Jacó, Israel, o nome Israel, o homem que lutou com Deus, ele passou, toda a vida dele foi uma luta, desde o nascimento, vocês se lembram? Em que ele lutou com o irmão? Até o momento da morte dele. E ele morreu angustiado, esse gesto de entrar na posição fetal, ele está protegendo o seu umbigo, compreendeu? Você está protegendo o seu cordão umbilical. Agora nós vemos Jacó, no meio de todo aquele conforto, eles que finalmente entraram, tinham tudo que eles queriam, tinham sucesso, tinham fama, tinham poder. Será que Jacó estava lelé da cuca? Será que ele estava gagá demais para não entender que eles não precisavam de mais nada? Que herança um fazendeiro com cheiro de gado, o que ele poderia dar de herança que ele estava tão preocupado para dar ao seu filho que tinha todo o dinheiro, toda a influência, todo o poder do mundo? Só uma coisa que o poder, o dinheiro, a influência não pode pagar.
e que Jacó podia lhe oferecer como herança. Um outro mundo. Um outro mundo. Lembrar da nossa verdadeira, ele estava protegendo a verdadeira origem dele. Ou seja, sim, você é poderoso no Egito. Sim, você tem influência no Egito. Sim, você tem tudo agora que você quer, que você imagina. Porém, existe algo que o dinheiro não pode comprar. E existe algo nessa terra que nada pode saciar. Eu tive o privilégio de conhecer o Egito. Minha mãe, foi ideia da minha mãe. Minha mãe isso é um sonho antigo dela. E fomos eu e ela. E nós ficamos ali, passamos mais de uma semana, 5 dias em um cruzeiro, atravessando o Nilo. E parando e conhecendo os templos. Esse daí foi o ápice, essa foto, porque foi o último dia, foi lindo. E, enfim, foi demais. E minha mãe, que sempre exaltou o Egito e via as histórias, o personagem favorito da Bíblia dela é José do Egito. Mas em um seguinte ponto, em que a gente estava ali deslumbrado, minha mãe olhou para toda aquela imensidão, toda aquela pompa, e ela se lembrou, na sabedoria dela, de 2 Reis, capítulo 18, verso 21. Daquela pergunta retórica: você tem certeza que você vai se apoiar mesmo no Egito? Aquela bengala quebrada. Vem cá, para que serve uma bengala quebrada? Se você se apoia numa bengala quebrada, você se quebra junto com ela. O Egito foi poderoso, sim ou não? Foi poderoso. O que é o Egito hoje? Que importância ele tem, política hoje? Desculpa, Ramash. Desculpa, a gente tem um egípcio aqui, gente. Eu posso ser apedrejado na saída. Mas o que é o Egito hoje? Hoje o Egito colhe os... Eu não esperava pregar isso para um egípcio, mas segue o jogo. O Egito hoje, ele colhe os cacos do seu passado para sobreviver. Ele vive de turismo. O futuro do Egito está no seu passado. Toda a subsistência, grande parte, considerável parte de sua subsistência está no passado. Compreenderam? Ele é uma bengala quebrada. Muito antes disso acontecer, Jacó já sabia disso. E a verdade é que nós já sabemos disso. Porque nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. E que você pode ter estudo, você pode ter estabilidade, você pode ter passado 25 anos construindo sua casa, tudo isso vai virar nada. E você é a pessoa mais miserável do mundo, a não ser que você tenha algo que o dinheiro não pode comprar. E você herde o que esse mundo não é capaz de te oferecer, que é outro mundo. No primeiro dia que eu estive aqui, eu li essa frase famosa de uma das maiores figuras do século XX, que foi C.S. Lewis, que fala que ele descobriu que se nenhum desejo que ele possui nessa terra, ele consegue, não é nada nesse mundo que consiga suprir todos os desejos reais e profundos dele. A explicação mais lógica é de que ele foi feito para outro mundo. Jacó, em seu último suspiro, lembrou José e disse: meu filho, tudo isso que você está vivendo no Egito é ilusão, é passageiro. E essa mensagem é para você e para mim também. Para você e para mim também. Sabe, quando Jesus se juntou com seus discípulos, e eles dividiram o pão, quando eles repartiram a ceia, aquela última ceia, e não entenderam nada do que estava acontecendo, Jesus estava mostrando, mal sabiam eles, diz a profetisa do Senhor, mal sabiam eles que eles estavam recebendo em suas mãos, quando eles receberam
o suco de uva, o pão, mal sabiam eles que eles estavam recebendo o símbolo do que alimentaria todo o mundo, desde Adão até o último dos filhos, e que nenhum outro alimento poderia suprir, que é a salvação, sabe? Esquece tudo que eu falei aqui, mas se lembre disso, não existe nada mais importante do que a nossa salvação. Se eu perguntar para você o que é a coisa mais importante para você e sua família, você vai falar Deus. Mas você fala realmente de Deus todo dia na sua casa? Vocês se juntam e oram todos os dias? Você tem tempo para os seus filhos? E com os seus filhos, você tem tempo com Deus? É isso que mostra o que realmente é importante. Esse momento agora, nós vamos repartir, nós vamos tomar parte na ceia do Senhor. E esse momento é para que lembremos do pão que realmente alimenta. Do suco que realmente sacia a sede. Nada que possa florescer no trigo. Nada que possa vir do fruto da vide. Mas foi daquilo que foi derramado na cruz. Aquilo é uma fonte insaciável. E uma gota do sangue de Cristo pode salvar todos nós. Amém? Pode nos saciar. Sabe, Deus mandou o que o céu tinha de melhor. Porque os nossos esforços, nossas construções, nossa pompa, em um sopro, naquele último dia, vai desmoronar. Não ajunteis tesouros na terra, que um ladrão pode vir roubar, que com o tempo vai acabar a validade, vai ficar fora de moda e você vai querer comprar outro. Ajunte tesouros no céu, porque lá ninguém pode tirar de você, da sua família, isso é eterno. Sabe, eu passei esses 11 dias, essas 11 apresentações aqui nessa igreja, e eu louvo a Deus por isso, porque eu vi jovens que dormiam nos primeiros sermões, se batizando hoje. E eu creio no poder do Evangelho para a salvação. Eu creio. E eu creio, mas eu também preciso crer que Deus pode me converter todo dia. E que aquela aliança que nós fazemos com Deus, fizemos há algum tempo, ainda está de pé e a gente pode se lembrar e se reconciliar com Deus. Vou promover 1 minuto de oração aqui. E logo depois eu vou orar com você e os membros da ceia virão. Mas eu queria que você orasse. Se você está com a sua família, ou se tem alguém familiar longe, chama ele para ficar perto de você. Se vocês quiserem orar juntos, quiserem orar entre amigos. Eu gostaria de convidar que você não orasse sozinho, tá bom? Pode ser? Não ore sozinho, encontre alguém para orar com você. E peça para que Deus te lembre do que realmente importa. Do que realmente nos leva para cima. Porque se a gente se segurar nas coisas desse mundo, a gente vai ficar aqui junto com elas. Mas se nós nos agarrarmos na graça de Deus, nós vamos ficar leves. Tão leves, que nós vamos flutuar. E vamos viver com Cristo para sempre. Essa é a minha esperança. E essa é a minha certeza, não pelos meus atos, mas pela certeza de que Cristo é vitorioso e que eu aceitando eu sou vitorioso também. E cada um de nós, amém? Vamos orar? Ore aí com a pessoa que está do seu lado. Chame alguém para ficar do seu lado, por favor. Não permita que ninguém fique sozinho. E depois nós oraremos juntos. Oremos.
Se você tem pecado nas suas prioridades, peça perdão a Deus. Faça novos planos. Ora, Pai, o que adianta a gente ganhar o mundo e perder nossa salvação? Pai, alguns aqui entre nós têm falhado em dedicar tempo a Ti, em abrir a janela do céu na sua família, em tornar os filhos amigos de Jesus. Alguns de nós temos nos concentrado tanto nos estudos, que esquecemos de estudar o Teu livro, a Tua verdade, a Tua carta de amor. Alguns de nós têm Te roubado nos dízimos e nas ofertas. Alguns de nós temos falhado e profanado a nossa língua, nosso celular, nosso computador, nossos olhos, nosso corpo, nossa mente. Tudo isso, Pai, vai ser destruído. Mas o que nós entregamos para Ti vai durar para sempre. Por isso, nessa manhã, nós abraçamos a Tua cruz, confiando no Teu poder salvador. Mas nós queremos voltar para a Tua cruz todos os dias, contemplá-la e ver um Jesus que olha para a gente e diz: olha, é a sua morte que eu estou morrendo, é a sua dor que eu estou sofrendo, para que você ressuscite a minha ressurreição. Nós vamos agora renovar nosso pacto contigo, mas que não seja só um hábito, que não seja só um rito, mas que seja nosso coração desabrochado. Em nome de Jesus, amém.